Mariana Jangiacomo, ao vivo de Nova York, traz mais detalhes e também da expectativa de como funciona essa votação e quais os impactos imediatos, Mari, caso a Rússia seja de fato suspensa do Conselho de Direitos Humanos. Bom dia para você. Oi, Dani, Muri, bom dia a todos. Essa sessão da Assembleia Geral que começou agora, começa com os discursos primeiro. Os países são convidados a discursar e a gente deve esperar pronunciamentos fortes como esse que a gente acabou de ouvir, porque é a primeira vez que a Assembleia Geral se reúne para falar sobre esse tema depois das imagens que chocaram o mundo em Bucha, das centenas de corpos. E foi isso que, inclusive, é claro, motivou essa resolução assinada por cerca de 50 países pedindo a expulsão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O que acontece então? Primeiro, os diplomatas podem fazer discursos e depois começa a votação. Se 2/3 dos votos válidos dessa sessão forem favoráveis à expulsão, então a Rússia sai sim do Conselho de Direitos Humanos. E é importante a gente lembrar que das últimas vezes que a Assembleia Geral votou resoluções condenando a Rússia pela invasão da Ucrânia, foram cerca de 140 votos favoráveis, então condenando a Rússia. Por isso, existe uma expectativa aqui na ONU dos países de que essa expulsão possa sim realmente acontecer. Agora, Dani, qual o peso disso, né? A gente estava comentando. O Conselho de Direitos Humanos da ONU, assim como outros órgãos da organização, não tem o poder de obrigar os países a seguirem as decisões, as resoluções, mas tem um peso político muito importante e também a capacidade de abrir investigações, como já abriu uma investigação sobre essa invasão da Ucrânia, já denominou especialistas, um comitê de especialistas para investigar se a Rússia teria cometido crimes de guerra na Ucrânia. Então, se de fato a Rússia for expulsa, isso significa, tem um peso político muito importante, significa mais ainda que a comunidade internacional realmente está isolando a Rússia por causa dessa invasão da Ucrânia. E é exatamente por isso que a Rússia luta contra essa expulsão e já mandou recados para os países membros dizendo que vai ver qualquer voto favorável à expulsão ou qualquer abstenção como um ato hostil e disse que isso vai ter consequências para as relações bilaterais com os países, Dani e Muriel. Então, a Rússia realmente lutando contra, lutando pesado contra essa expulsão, que terá sim um efeito político enorme se acontecer, mas a gente ainda não sabe se essa votação acontece hoje, porque essa fase do discurso ela pode demorar, são 193 países membros, a gente ainda não sabe quantos exatamente vão discursar, mas pode ser que demore e que a votação não aconteça ainda hoje, Dani e Muriel. Enquanto isso, o governo russo já passou o recado e já deixa bem claro que podem ter consequências graves se isso acontecer, se por acaso alguém votar a favor ou então votar a favor da abstenção, né? Na verdade, se abster. Muito obrigada pelas informações, Mariana.